Boa tarde. Olha o Papo com Cris chegando para mais uma live deste ciclo de lives que a gente criou, o primeiro ciclo de lives do Papo com Cris, com o tema O Novo Normal, com a participação especial do meu querido amigo, grande publicitário Pedro Marcílio, que daqui a pouquinho já está com a gente aqui para a gente conversar hoje sobre varejo. Eu quero lembrar vocês que as lives especiais dessa semana do Novo Normal tem o patrocínio da Montanos Lustres e Decorações, que está há mais de 15 anos no mercado aqui em Piracicaba, com produtos incríveis, né? São lustres, são luminárias, iluminação externa, tudo das melhores marcas nacionais, internacionais. E a loja fica super bem localizada na Rua Governador Pedro de Toledo, 1634. Antes de chegar na Riachuelo, tá lá Montanos Lustres do lado esquerdo, muito bacana. Vai lá falar com a Mariana. E também a gente tem o patrocínio da Lutopax, a Lutopax, unidade de Piracicaba, é uma administradora de planos de assistência familiar, 30 anos no mercado, é a primeira franquia aqui em Piracicaba. Eles estão chegando com planos de assistência familiar e empresarial super bacanas. A gente vai falar ao longo do programa, ao longo da série hoje. Eu tô aqui com o meu look Beluga e Constância Calçados. E vamos falar hoje sobre varejo. Eu tô vendo que a Rosa já tá aqui, o Cid da Lutopax já tá aqui, Lilian Geraldine maravilhosa, pessoal da Montanos tá aqui, Lia Moraes, grande Lia Moraes, grande empresária, obrigada por estar aqui com a gente. Galvani Cipriani, cidadania italiana, que alegria receber você aqui, Eliana, pessoal da Galvani Cipriani lá da Itália, que vai nos acompanhar hoje nessa grande conversa que a gente vai ter com o Pedro Marcílio sobre varejo, né? O que vai ser do varejo da pandemia, o que está acontecendo e o que vai rolar mais para frente. A gente quer alguns sinais, né? Você deu algumas orientações. Olha ele aí, tudo bom, Pedro? Tudo em paz. Me escuta bem? Tá ouvindo bem? Tranquilo. Você me ouve? Perfeito. Eu também. Eu tenho, Estou ouvindo bem. tenho que sempre elogiar a sua elegância. Você realmente dá show. Muito obrigada, Bê. Bom, né? Você sabe que eu ando bem acompanhada, né? A Beluga me manda coisas lindas aqui, eu tô sempre, a Beluga, a Constância, enfim. Afinal de contas, a gente tem que, né, prestigiar os amigos que estão por aqui, que vêm nos ver. Então eu faço minha maquiagem, arrumo meu cabelo, põe uma roupa bonita e vamos bater papo. Vamos falar de coisa importante, né, Pedro? Olha, deixa eu te falar, ontem eu não dei esse dado, mas eu pensei, falei, não vou fazer isso durante essas lives, mas eu acho importante falar, a gente está com uma audiência aqui. A gente teve mais 2 óbitos hoje em Piracicaba por Covid-19, isso é bastante preocupante, né? Somam 19 óbitos, e são 2 pessoas que não moravam em asilos, uma senhora de 87 anos e um homem de 63. Então, temos mais óbitos aqui, então são 19, e mais 27 casos positivos de Covid-19. Pedro, nós já chegamos a 324, não é preocupante isso? É bem preocupante mesmo. Acho que a gente tem que continuar seguindo essas orientações de se preservar, afastar completamente de aglomerações, tudo, e, se possível, ainda dentro daquela fala, né, fique em casa, né? Ficar em casa, né? A gente está sendo doloroso para muita gente, está sendo para você, está sendo para mim, para muitos que estão nos assistindo, né? Muita gente fala, quem defende isolamento é porque tem a sua renda garantida. Eu não tenho, você não tem, muitos que estão aqui não têm. A gente não pode ser desleal, né? E querer passar a perna numa decisão que precisa sempre preservar a coletividade
né? Porque eu acho que alguém está querendo ser sacana comigo, o governador ou o presidente, não é isso. Né? Vamos defender, vamos tentar fazer a coisa direito. Né? Esse aqui é sempre o valorzinho que eu gosto de dar e vamos em frente. Hoje, meu amigo, hoje nós vamos falar sobre varejo, né? Isso. Varejo. Tem bastante gente do varejo passando aqui, que vem aqui para nos ouvir. E acho que o varejo é um setor que está sendo extremamente impactado, né, Pedro, por toda essa situação. Ao mesmo tempo, tem sido muito interessante acompanhar a movimentação dos que estão conseguindo se reinventar. Eu queria que você começasse fazendo uma avaliação sobre o impacto da crise nesse segmento tão importante que é o varejo. Vamos lá. Bom, então, primeiro, Cris, mais uma vez, legal estar com você, legal estar com todo mundo que está nos acompanhando. E o mais bacana é o seguinte, depois quando a gente compartilha isso, tanto no YouTube, mesmo nas redes sociais, as pessoas podem ver com mais calma, ouvir com mais calma tudo aquilo que a gente vai falar nesse momento, né? Acho que tanto você quanto eu também estou compartilhando, só para dividir isso com todos os amigos e com todos os empresários da cidade de Piracicaba ou quem nos alcançar. Ontem nós chegamos em Poços de Caldas, bom, pelo menos teve várias pessoas de Poços de Caldas que nos acompanharam também, né? Mas é verdade, Cris, na verdade, a gente esse impacto no varejo fez com que tudo ficasse de cabeça para baixo. O varejo, do modo geral, viveu uma hectacombe, e aí não teve aquela coisa do pequeno e o grande varejo, porque todos eles acabaram sofrendo de uma maneira ou de outra, né? O varejo, podemos colocar dessa maneira, que se sobressaíram, ou pelo menos não sentiram tanto impacto e ainda não estão sentindo, basicamente são os dois, né? São os supermercados e são a rede de farmácias, né? É muito interessante ver que essa situação toda que nós passamos, ou estamos passando, Cris, existe um negócio chamado a teoria de Maslow, que é uma pirâmide, que ela fala da hierarquia de necessidades das pessoas, né? Essa hierarquia, só para a gente ter uma ideia, as primeiras necessidades são as fisiológicas, depois a parte de segurança, depois a parte social, a parte da estima e da relação ou a realização pessoal. Isto mudou completamente, essa situação quebrou tudo isso, né? Quebrou tudo isso. E, teoricamente, ou acho que eu posso até dizer que na prática, o que está valendo hoje são as duas bases da pirâmide, né? Que são a necessidade básica de alimentação e a segunda parte de segurança, né? Então as coisas estão trafegando mais ou menos nesses dois patamares, né? Com a volta da nova rotina, com a própria flexibilização do mercado e as lojas se abrindo, tudo, a gente vai ter uma retomada lenta. Só que essa retomada, e inclusive nós falamos um pouco antes, ela vai depender muito e vai girar muito do comportamento do consumidor, que também vai mudar, tá? Então, em primeira mão, vou trazer para os nossos amigos aqui, existe um instituto extremamente famoso, internacional, tudo que hoje é dona do Ibope, né, que chama Kantar, que ela fez uma pesquisa muito interessante e ela apresentou as primeiras tendências que a gente aponta para quando a gente tiver essa flexibilização, ou quando o comércio começar a voltar, como é que vai ser a relação do consumidor ou das pessoas com o mercado, do modo geral. Só para você ter uma ideia, Cris, 77% das pessoas vão prestar mais atenção em preços, né? Então, o preço passa a ser um fator, se antes não era um fator assim tão determinante, isso depois eu posso explicar a diferença de preço e valor, né?
o preço vai ter um significado, né? Nós vamos ter um achatamento, nós vamos viver um achatamento do poder aquisitivo, então faz todo sentido essa tendência de comportamento, né? Então as pessoas vão estar mais atentas a preços, 77%. 75% elas vão procurar mercados menores, ou aqueles mercados, ou aqueles estabelecimentos que estão próximos à sua área de residência, por exemplo. Por quê? O entorno, né, Pedro? O entorno. Por que isso daqui? Ontem mesmo eu vi, já alguns jornais, hoje de manhã também vi, a Europa já está abrindo o seu comércio, está abrindo restaurantes, tudo. Mas, diferente do que esperavam, não houve uma avalanche de pessoas. Muito pelo contrário, as pessoas ainda estão contidas, elas ainda estão indo devagar, com um pouco de medo, com receio ainda estabelecidos. Então, nós não vamos viver aquele boom, né? O estouro da boiada, todo mundo sair comprando, tal, tudo. Então, você vai limitar o seu tempo de compras, a forma como você vai se deslocar para esses lugares você vai dar muito mais prioridade para aquilo que esteja próximo da sua casa, por exemplo. Né? Então, isso tudo, 75% das pessoas entrevistadas apontam que vão dar este tipo de preferência. 68% ainda vão preferir fazer pagamentos por via eletrônica, isto é, quer seja por cartões e quer seja por mobile, pelo próprio celular hoje, você consegue fazer pagamentos, tudo. Então, isso daqui, de novo, significa aquela história de eu não usar dinheiro, tal, tudo, ou por segurança em relação a roubo, alguma coisa assim, e por segurança do ponto de vista de contaminação mesmo. Então, faz sentido esse tipo de coisa, né? E 54% consideram que as compras online passaram a ser extremamente positiva, que a experiência foi extremamente positiva e mais interessante do que das lojas físicas. Depois eu vou fazer um comentário sobre isso propriamente dito. Né? Então, 54% consideram as compras online uma experiência mais positiva do que nas lojas físicas. Né? E, por outro lado, acho que aí também é um dado para a gente tomar cuidado, né? Que 24% ainda consideram as compras online desafiadoras, isto é, por mais que venha havendo uma relação, uma interação com os comércios eletrônicos, ainda existe uma certa barreira, existe ainda um certo desconforto, uma insegurança em lidar ou fazer as compras por esse tipo de canal, né, que é o que a gente chama. Né? Então, esses são dados que mostram uma tendência do consumidor. Né? Então, preço baixo, não é preço baixo, é atenção a preços. Então, as pessoas provavelmente vão estar comparando mais. Né? Se antes a comparação era relativa, eu acho que por essa pesquisa você vai ter uma comparação maior. Né? A história da mobilidade, de você se deslocar mais para próximo da sua área primária ou sua área residencial, isso também vai ganhar uma importância. E reforço que existe toda uma tendência do pequeno varejo ganhar notoriedade. Né? E falo aí particularmente dos supermercados, por exemplo. Né? Eles ganham uma notoriedade. E eu não vejo o pequeno varejo explorar isso de uma maneira bastante grande. Então, a primeira dica que eu dou é aproveitem esse momento. Até porque, mais adiante, eu vou falar de um movimento que vai acontecer, na verdade já está acontecendo, que os grandes estão entrando nesta área desse pequeno varejo, particularmente da área de alimentação, e isso vai gerar uma competição ou uma competitividade, mas muito desleal mesmo, porque são gigantes, multinacionais gigantes ou empresas gigantes brigando com aquele varejinho ali da esquina. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Eles entram numa ação meio predadora mesmo. Tomar cuidado, o Walmart faz muito isso. Você não tem a dúvida. Acaba com o comércio, pequeno comércio, comércio local. E é uma coisa interessante que você falou, eu vejo minha mãe mora na Nova Piracicaba, tem mercadinhos lá perto.
E a orientação é para que ela não saia, né? Ela tem evitado de sair, mas quando ela precisa de uma coisa assim, realmente, que ela vai, ela fala, olha, eu prefiro que lá não tenha aglomeração, não tem movimento, eu tenho controle, enfim, eu encontro coisas com preços legais. Então, assim, está realmente havendo um fortalecimento. As pessoas estão notando esses atributos do pequeno comércio no entorno, né? Então, é um Uhum. momento mesmo de prestar atenção nesse consumidor, né? É verdade, é verdade. Esse é um movimento que acontece hoje ainda de uma maneira muito contida, mas a hora que nós tivermos a abertura do mercado, que vai ser de alguma coisa mais lenta, mais gradual, tudo, esse comportamento vai andar, não vou dizer se perpetuar, mas ele vai continuar por um período, né? Até a segurança voltar, tudo. Isso vai acontecer. Eu insisto num ponto, Cris, uma coisa que eu coloquei, um fato que eu coloquei ontem, é assim, as pessoas vão deixar de comprar? Não, não vão deixar de comprar. As pessoas vão deixar de se divertir? Não, não vão deixar de se divertir. Esse novo normal, ele não é tão diferente do que existia antes. O que existe, na verdade, é uma mudança de percepção, uma mudança de valores. A escala de valores, ela vai mudar. Né? Você vai querer sair, se encontrar com os amigos, você não vai deixar de ir num churrasco. Né? Isso com certeza vai acontecer. Mas uma festa grande, por exemplo, um grande churrasco, ou uma festa fechada, num ambiente fechado, onde irão muitas pessoas, provavelmente muita gente vai deixar de ir. Né? Eu Isso li é o que uma vai acontecer. pesquisa, Pedro, eu li uma pesquisa recentemente que ouviu, né, consumidores, enquanto não houver vacina e tratamento, as pessoas não irão a grandes eventos esportivos, não irão a grandes eventos culturais, não estarão dentro do cinema. Isso é muito sério, né? Uhum. Isso implica numa mudança muito grande desse comportamento e da necessidade urgente desses segmentos buscarem novos modelos, nem que Olha, sejam temporários, né? olha que interessante você falou, né? O cinema é um dos locais de entretenimento que mais estão sofrendo hoje, né? Todos eles estão fechados. Nos Estados Unidos já está voltando uma moda dos drive-ins. Os drive-ins, na verdade, eram cinemas ao ar livre, que já existiam em São Paulo, já existiam no Brasil, em alguns lugares, tudo. Então, eu vejo isso daqui com uma tendência muito grande para o cinema. É uma questão No de... Rio já marcaram, tá Já sabendo? estou No sabendo. Rio já marcaram, é. Isso que eu ia falar. Porque a indústria do cinema, ela vai se movimentar. É uma indústria que movimentou, só para você ter uma ideia, no ano passado, alguma coisa em torno de 34 bilhões de dólares. Esse é o tamanho de Hollywood, né? Então, é claro que eles não querem perder faturamento, é lógico que eles querem recuperar, porque está tudo parado, tá? Talvez estejam finalizando algumas produções, tal, tudo. Porém, o cinema está aí, e é uma forma de entretenimento. E eu cheguei a pegar o drive-in em São Paulo, eu cheguei aí no cinema ao ar livre em São Paulo, existiam dois muito famosos lá em São Paulo, um na Avenida Santo Amaro, o outro para o lado da Guarapiranga, que era fantástico, era uma experiência assim, muito divertida. Era uma experiência muito divertida. Então, retomar esse tipo de experiência vai ser muito gostoso mesmo. Né? Eu, São coisas do passado, de repente as respostas para novos comportamentos. Oi, Carmen Piloto, Carmen está aqui com a gente. Essas respostas vêm do passado, depois precisa ter essa disposição em olhar, né, e buscar referências, né? exatamente. E, por outro lado, nesse momento, quando a gente fala de varejo, a gente tem que levar em consideração agora, porque isso já estava extremamente maduro, vai se aperfeiçoar mais, seria o varejo online, né, Cris? Isso mais do que chegou para ficar, isso daqui, a tendência agora desse tipo de canal se aperfeiçoar. Cada vez mais a gente vai ver muita novidade por aí, né? E o e-commerce, nesse momento, ele ganha uma importância gigantesca
né, mas gigantesca mesmo. Tá? Só para você ter uma ideia, deixa eu explicar a importância dele. Tá? As vendas online, em qualquer segmento, ela tinha uma média, na hora que você pegava qualquer empresa e você pegava todos os canais de venda dela, normalmente o online girava em torno de 20%, não mais do que isso. Não mais do que isso. Né? Esse número de março para cá, ele chegou a 50%, teve um crescimento de 50%. Então, o e-commerce, ele está aí, as lojas online, ele é uma ferramenta que, se há 3, 4 anos atrás era uma ferramenta de alto custo para produção, hoje ela é uma ferramenta muito acessível, extremamente acessível. E eu até recomendo para aquela, mesmo que seja uma pequena loja, que abra o seu online, que faça a sua loja eletrônica, que crie um outro canal e não fique simplesmente só com o balcão, esperando com que as pessoas entrem. Isso daqui não só loja de rua, mas como lojas de shopping, principalmente lojas de shopping, porque o shopping vai passar por um processo, quando da reabertura, que não será assim, aquela avalanche, um monte de gente querendo entrar. Não, isso aqui vai ser controlado também. Então, as lojas de shopping, também, a retomada para eles vai ser uma retomada um pouco mais lenta. E aí precisa tomar cuidado. Né? Então, eu recomendo mesmo, usem, montem as suas lojas, montem os seus canais eletrônicos, né? Ou as suas lojas eletrônicas, e comecem a explorar este canal. Né? O mais interessante desse crescimento, né, da onde veio esse crescimento? Basicamente, vieram de 2 tipos de pessoas. Primeiro, daquelas pessoas que já compravam, né, já tinham o hábito de comprar online, e elas passaram a comprar mais ainda. E o mais interessante é o segundo grupo de pessoas, que são aquelas que não tinham nenhum hábito de comprar via eletrônica, né, via os e-commerces, e tiveram que, por necessidade, por não ter outra opção, comprar pelo online. E o mais interessante é que a experiência que elas tiveram foi extremamente positiva. Só para vocês terem uma ideia, nesse período de março até agora, esse segundo grupo que não comprava por e-mail e passou a comprar por e-mail, já representa, e esse número já deve ter mudado, 1.700.000 pessoas que não compravam online e passaram a comprar agora, tá? Nesse período, de março para cá. Eu acredito até que como eu tive essa pesquisa, eu tenho de 1 semana e meia atrás, eu não duvido que esse número tenha aumentado. Tá? É uma coisa assim bastante dinâmica, né? Muito dinâmica mesmo. É importante, Pedro, dizer que o Wilson Castilho, risadinha, tá aqui, Wilson Castilho, tudo bom, querido? O Wilson está nervoso, nosso maior maquiador aqui de Piracicaba quer voltar a trabalhar, por razão, né, Wilson? Nós vamos logo, se Deus quiser. Eu acho importante, Pedro, que que as empresas tenham, o varejo tenha o seu canal eletrônico, né? Tenham a sua venda online. Acho que todos precisam ter. Não é abrir mão de um para ter outro, é adicionar canais de distribuição e também ter muito cuidado, porque assim, a venda online, ela depende de um site, né? Para ser bem sucedido, depende que o site seja facilmente navegável, que seja fácil de operar, que as pessoas consigam comprar, pagar, assim, a reposição daquilo, a devolução, se não servir, a troca, tem que ser muito rápido. Não é para amadores, não é oba-oba fazer e-commerce. É um canal importante, necessário, mas tem que ter um preparo. Não é uma coisa que não está ao alcance do pequeno varejista. Mas muito pelo contrário. Né, ao manipular isso, no manejo daí, né? Exatamente, exatamente. Hoje você já tem plataformas de e-commerce de tudo quanto é preço, mais sofisticada, menos sofisticada. Todas elas possuem hoje um protocolo de segurança para transação comercial, através do cartão ou através do boleto, que é extremamente tranquilo. Quer dizer, você não tem que ter medo de fazer uma transação
numa loja eletrônica, principalmente dessas plataformas. E só para dar uma dica, quando vocês estão numa loja eletrônica, se vocês descerem até o finalzinho da página, vocês vão ver ali as informações de segurança que são obrigatórias a ter, né? Então, é aquela história, né? Ninguém lê o contrato, né? Porque estão as letrinhas miúdas, mas também existem protocolos de segurança para as lojas eletrônicas. E as principais plataformas, todas elas passaram por isso, têm esse protocolo, então isso daqui dá uma tranquilidade bastante forte para você comprar no online de uma maneira tranquila, sossegada. E o que você falou é verdade, né? O online passa a ser mais um canal. Né? Muita gente fala assim, então quer dizer que a venda online vai acabar com a loja física? Não, não vai acabar com a loja física. Tá? Muito pelo contrário, até porque são experiências diferentes, são processos de vendas diferentes, processos de contato diferentes, processos de conveniência diferentes. Tá? Eles se complementam e eles podem andar lado a lado, não tem problema nenhum, muito pelo contrário. Então, eu até recomendo que um pequeno varejo tente fazer, mas, como você falou, junto com profissionais que saibam lidar com essa plataforma, e hoje em dia é uma coisa extremamente acessível do ponto de vista de investimento, né? E comecem a operar por esse canal. O importante é que, nessa hora, o próprio comerciante vai ter que mudar um pouquinho a sua forma de se relacionar com o consumidor. Né? Porque o consumidor pode não estar fisicamente ali na frente dele, mas ele está, é como se ele estivesse. E é dessa maneira que o varejo tem que tratar, como se o consumidor estivesse ali. Né? Porque eu faço uma analogia, isso eu já venho fazendo há muito tempo, uma analogia que a loja eletrônica e a loja física, a princípio, não tem diferença nenhuma. Nenhuma. Porque é basicamente o seguinte, na loja física, você vê um estímulo, ou recebe um estímulo qualquer, com uma comunicação, tudo, quer seja por revista, jornal, televisão, redes sociais, e você fica com aquela marca na tua cabeça. E aí você está andando numa calçada. Na hora que você está andando na calçada, ou no corredor de um shopping, né, a vitrine te chama atenção. Né? Nessa vitrine, você acha interessante, aí você entra, porque ali tem o produto, ou você está com uma intenção de comprar aquele tipo de produto. Você entra e você é recebido por uma vendedora, certo? Essa vendedora vem, te apresenta o produto, você anda por todo o espaço físico da loja, tal, tudo. Você prova, no caso de roupa, você prova, estando tudo ok, você fecha, vai até o caixa, pagou e tudo bem, você vai embora para casa com o teu produto. A loja eletrônica é a mesma coisa. É a mesma coisa. Né? Se você fizer uma analogia, então eu recebo, através da comunicação, recebo um estímulo, entro na loja eletrônica e essa é a vitrine. Então, se a vitrine estiver bem apresentada, bem organizada, que é o que você falou, quanto mais profissional isso tiver, é a tua vitrine. É como se fosse um trabalho de vitrinismo. Muito bem, você se sentiu, então, compelido a entrar dentro da loja. Aí você começa a navegar nesse site, aí você vai ver todas as ofertas e a maneira como o produto é apresentado para você. Né? Então, se for no caso de vestuário, você vai ter a opção de ver tamanhos, de você ampliar a foto de uma blusa, por exemplo, para você ver o tipo de tecido. A descrição tem que ser uma descrição vendedora, como se a vendedora estivesse falando com a pessoa. Né? Bom, a partir disso eu gostei, separei um determinado tipo de produto, coloquei no carrinho e aí eu vou dar sequência, certo? Nessa hora é como se você estivesse de novo na boca de um caixa de uma loja. Né? Se a loja estiver demorando ou para te atender, para fechar a tua venda, você quer ir embora, tal, tudo, isso daqui você é capaz de desistir da venda. No físico, isso é mais difícil de você desistir da venda. No eletrônico, não. No eletrônico, se eu começar a encontrar muita barreira para fechar a minha compra, eu vou lá, abandono o carrinho e vou embora. Pode até ser que eu volte.
para fechar a compra e para retificar ou para fazer uma troca ou para fazer uma devolução tem que ser até mais ágil do que se fosse presencial. Sem Senão o dúvida. site cai totalmente no descrédito, né? Sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. Tá? Então, se você perceber rapidamente, eu fiz uma descrição até rápida para a gente poder falar até sobre outros assuntos, é basicamente a mesma coisa. Então, isso cria um outro canal. Se você tem a loja física com vendedores, tudo, cria a sua loja eletrônica, ou, se você não quiser criar a sua loja eletrônica, existe uma outra opção que são os chamados marketplaces, né? Que são esses espaços criados para você colocar, anunciar a tua loja lá. Né? Então, recentemente, nós vimos um movimento que foi de uma oportunidade fantástica do Magazine Luiza. Magazine Luiza criou abriu o marketplace dela para que o varejo, de um modo geral, colocasse a sua loja lá, os seus produtos lá, e com isso estimular todo o comércio, todo o mercado de um modo geral. Querido, eu preciso fazer uma paradinha aqui que eu preciso contar para você, que você não está sabendo disso. Fala. Depois eu vou te contar que são dos nossos dois patrocinadores, vou aproveitar quem está com a gente aqui. A Lutopac, que está chegando aqui em Piracicaba agora em junho, que é um grupo de 30 anos de tradição no sul de Minas, que trabalha com plano assistencial familiar, ela está formando uma rede de conveniados aqui em Piracicaba, porque ela vai oferecer convênios, né, para os seus associados com consultórios, com médicos, com clínicas, com empresas, com lojas, tudo que diz respeito à qualidade de vida. E eles estão prospectando parceiros. E eu quero dizer aqui, até se você souber também, Pedro, quem quiser fazer essa parceria com a Lutopax, mandar um direct para mim, eu coloco esse pessoal em contato com as empresas e os profissionais interessados. Profissionais da saúde, enfim, empresas, no geral, escolas, eles estão formando uma rede bem bacana. Outra coisa que eu quero contar para você, Pedro, que a Montanha Luzes e Decorações, ela está com uma promoção de 50% no showroom. A loja está funcionando, viu, gente? Porque faz parte de material de construção. Então, ela está autorizada a funcionar. Então, assim, eu vou dar uma passadinha lá, falar com a Mariana. Estou querendo colocar um lustre na minha sala. Está muito ruim a iluminação, está meio feio. Quero ver se eu passo lá para dar uma conversada com ela. E o showroom com 50%, gente, por favor. Governador 1634. Pedro, vamos tomar café com ela? Opa, vamos. E essa promoção a gente gosta, né? Já que estamos falando de preço. Então, Mariana, prepara pra gente aí. Mas, Pedro, a gente estava falando de online. Sabe o que eu ia te perguntar? O WhatsApp também é uma ferramenta fundamental para venda hoje, hein? Sim. Esse WhatsApp Business, eu ainda preciso entrar nessa onda. Eu, para ser franca, eu não conheço. Mas, olha, o pessoal que tem vendido por WhatsApp tem sido bem bacana. É verdade. Aí a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado. O WhatsApp, assim como o Facebook, o Instagram, eles têm que ser vistos como meios de comunicação. E é o que eles são. Tá? Eles não fazem mais nada do que isso. Então é como se você tivesse um outro canal, um canalzinho, agora só no celular, onde você coloca a tua comunicação, a tua promoção, a tua propaganda de um modo geral. Né? É dessa maneira que a gente tem que olhar o WhatsApp também. Né? Assim como o Telegram, os outros... Eu vejo as meninas lá da Bebug e da Constance, a Márcia e a Rosa, elas me colocaram todos os grupos, impressionante. Então, era como se eu fosse até a loja, e elas colocaram, olha, meninas, hoje nós temos promoção de botas. E vai colocando, manda as fotos de tanto por tanto. Eu posso falar, olha, eu quero essa, faço o pagamento, combino o pagamento com ela, passo lá no shopping, no drive-thru, que é permitido, ou então ela traz para mim, que é o delivery, então é o drive-thru. Sabia que a Renner agora está fazendo drive-thru também? Também. Você vê como o pessoal está se dando? Eu acho muito interessante essa movimentação. Eu vou repetir, talvez algumas pessoas que estão aqui agora não viram o exemplo que eu dei na nossa primeira live, não a de ontem, mas a primeira que nós fizemos.
o quanto a tecnologia hoje está a nosso favor e ela deve ser usada o máximo que a gente puder, claro que com um auxílio e uma ajuda de profissionais que entendam bastante disso, né? Que foi o caso eu falei o caso da ReHap, eu vou falar o caso da Via Varejo, né? A Via Varejo, basicamente, ela fez a mesma coisa, né? De repente, ela de 1.500, 1.300 lojas, elas ficaram com 200 lojas funcionando, da noite para o dia, né? Então, as vendas, obviamente, que despencaram, porque a maioria das lojas que eles tinham está dentro de shopping, as lojas de ruas também, houve um fechamento, isolamento social, e eles perderam tudo isso aqui, perderam todo esse tráfego, essa venda propriamente dita. E eles fizeram exatamente isso, mais ou menos como a ReHap fez. Eles começaram a olhar o negócio deles, as lojas, como uns centros de distribuição. Tá? A loja não podia estar aberta, principalmente no caso de shopping, mas elas poderiam fazer um processo de venda onde que a retirada era na loja. Isso já estava acontecendo. Isso já era uma terceira via, um terceiro canal de relacionamento de vendas com o consumidor, com o mercado de um modo geral. Eles incorporaram isso. Então, cada vendedor da loja passou a ter um aplicativo, e aí sim, via WhatsApp, eles começavam a entrar em contato com aquela relação de clientes que aquelas lojas, que cada loja tinha, e eles começaram a levar as ofertas, levar todo esse tipo de promoção para esses consumidores. Se você olhar, a televisão continua passando as propagandas das Casas Bahia. Casas Bahia pertence à Via Varejo. E isso daqui, segundo o próprio presidente deles, o que eles perderam em março de vendas, eles recuperaram em abril. Então, eles não perderam nada nesse período. Não perderam absolutamente nada nesse período. Então, são esses movimentos que a gente percebe. E outra, o uso da tecnologia, a tecnologia está aí, ela está extremamente acessível, e criar esses processos, utilizar plataformas de venda, né, os e-commerces, tudo, é uma alternativa que deve ser usada, da mesma maneira que os marketplaces, né, é fazer uma boa negociação e estar presente nesses lugares. Então, se você não tem recurso ou não tem um apoio de um profissional para fazer a tua loja, você tem a alternativa dos marketplaces, né? Aqui mesmo, parece que em Piracicaba, o pessoal da CIP fez um movimento como esse. Eu acho que, se não estiver instalado, já está funcionando. É como se fosse um marketplace da CIP, tá? Isso daqui é uma coisa assim fantástica, onde você movimenta nesse momento e deve manter isto para depois com a flexibilização. Porque o que vai acontecer com o e-commerce, né? Ele vai se manter naquele patamar alto que eu falei? Não, provavelmente não. A partir do momento em que as vendas ou as lojas estiverem abertas, do modo geral, você vai ter uma queda. O importante é que, ao invés de voltar para aquele patamar dos 20%, não. Ela deve ter uma queda e parar num patamar mais alto. Pelo menos os dados que eu tenho é alguma coisa em torno de 30% a 35%. Então, se 1/3 das tuas vendas vier do comércio eletrônico, já passa a ser um canal extremamente importante no seu pipeline, no seu borderô de faturamento. Tá? No seu controle de faturamento, esse canal passa a ser um canal assim, extremamente importante. Tá? Então, é aí que eu acho que você começa a dar fôlego para o teu negócio. Né? E se prepara para esta volta. Né? Nós vamos ter de novo um consumidor sensibilizado. A mudança não é simplesmente abrir uma loja eletrônica e achar que tudo vai voltar como era antes, porque não vai ser bem assim. Né? Você ia perguntar? Eu ia comentar com você o seguinte, não sou eu que estou dizendo, também já são levantamentos que nos apontam, e acho que isso o varejista tem que estar muito atento. Isso de uma forma geral, mas o varejista em especial. Vai voltar a circular pelas ruas, pelo mercado, um consumidor muito, mas muito mais exigente com a questão da higiene,
da biossegurança, né? Eu, para entrar numa loja, eu vou precisar sentir que aquela loja realmente passa por procedimentos de higiene. E como fazer isso, né? Que eu acho que as pessoas, né, o varejista já está pensando em como transmitir isso. Isso vai ser a princípio vai ser um diferencial. Depois vai ter que ter uma regra, mas como, né? Como transmitir isso, né? Uhum. Como atender a essa exigência? Você acha que pode acontecer isso? Não, eu não... volto para a rua muito mais exigente? Ah, com certeza, com certeza. E as próprias lojas, dentro dessa preocupação com segurança, por exemplo, acho que muitas lojas, e isso daqui talvez venha até ser um protocolo, você não vai ter mais vestiários, você não vai mais provar a roupa dentro do estabelecimento. Nos Estados Unidos, tem algumas lojas que não têm provador. Né? Não tem. Você tem que levar qualquer coisa, você tem que levar de volta para trocar, se você errou. Né? Para isso, no caso dos Estados Unidos, existe uma variação de medidas que a probabilidade de você comprar uma roupa errada é muito grande. Eu mesmo, com o meu físico, tudo, as medidas das camisas sociais nos Estados Unidos eu já comprava. Tem uma medida lá que o cara já mede colarinho e punho, tudo. Eu tirava do envelope, vestia e eu ia trabalhar. Né? Mas não tinha erro, eu não errava uma camisa. Né? Então, esse tipo de ajuste, vamos dizer assim, uma vez que, por uma questão de segurança, passe a ser um novo comportamento, as lojas de roupas não terem um provador, como é que você vai lidar com isso? Né? Então, talvez a gente tenha, na indústria da moda, uma outra maneira de você passar a ter as medidas. Né? Em vez de só ser PMG, né? Talvez tenha uma outra forma que evite o erro da pessoa, né? Evite o erro da compra e, por consequência, a necessidade da troca. Então, isso provavelmente deve ter algum impacto, né? Falando do mercado de modas propriamente dito. Dentro do mercado de modas, Cris, acho que é importante a gente reforçar, até que nós falamos ontem, né? As pessoas vão estar muito mais preocupadas com a funcionalidade da roupa do que o estilo e tendência. Né? Vou repetir para os amigos que estão aqui hoje, dessa declaração do Armani, onde que ele já decidiu não mais fazer 4 ou 5 coleções por ano, mas pelo menos 2 só. Né? Porque ele já percebeu. E aí ele vai se fixar num nicho de poder aquisitivo mais alto, ponto. Né? Essa é o valor da marca, a estratégia da marca, então é por aí. E esse tipo de postura que vai acontecer com esse mercado, a gente precisa notar que o consumidor ele vai optar por produtos mais sustentáveis, produtos mais duráveis, onde a relação custo-benefício seja mais bem equilibrada e assim por diante. Né? Então, essa é uma mudança bastante significativa do ponto de vista de varejo, muito significativa. E outros aspectos de segurança deverão acontecer. Então, talvez limitar o número de pessoas que entram na loja, a própria disposição da distribuição das araras, no caso de roupas, talvez seja diferente, para, de novo, evitar essa aproximação entre pessoas, por consequência, aglomeração. Então, tudo isso vai ter um impacto no negócio. Tá? Isso é muito importante. Né? Tanto é que esse é o grande convite que eu faço para todos os clientes que me procuram, que são da área de varejo, a primeira dica que eu dou é assim, comece a analisar o teu negócio. Como é que você pode fazer diferente aquilo que você já faz? Né? Isto é inovação também. Tá? Isso daí é inovação. Então, isso é muito importante, ter esta nova mentalidade. Eu costumo dizer o seguinte, você não vai viver no novo normal olhando pelo espelho retrovisor. As referências do passado ficaram no passado.
né? As referências do futuro estão sendo construídas agora, com aqueles comerciantes que tiverem esta cabeça ou tiverem esta intenção de rever o seu negócio, ou vou usar uma palavra que eu usei ontem, de ressignificar o seu negócio, para que eles possam ter uma competitividade maior, né? Isso daqui entre os concorrentes, e mais do que isso, para que eles passem a compor a cesta de necessidades do consumidor, que vai mudar, com certeza vai mudar. Então, como é que eu me encaixo nesse ponto? Aí até volto para o papo de ontem, que eu recomendo que todo mundo assista também, que já estão nas redes sociais, que é a importância da marca. E aí, Deixa eu aproveitar, Pedro. A gente ainda tem alguns minutos, a gente pode continuar o papo, mas eu não quero perder a oportunidade de deixar algumas informações aqui. Você falou disso. Então, quem entrou depois na live ou quer ver a de ontem e perdeu, você pode conferir essas lives no IGTV do @papo com Cris, no YouTube do canal Papo com Cris também. Quem quiser mandar perguntas para o Pedro, pode mandar por e-mail ou mesmo pelas redes sociais. Me mandem as perguntas, porque amanhã nós vamos falar sobre relacionamento com o cliente. Assunto super importante para qualquer área, né, de serviços ou do comércio. Então, nós vamos falar sobre relacionamento com o cliente. Então, me mandem perguntas, o que vocês têm, quem quiser rever, então, acessa as redes sociais. O que mais que eu estou esquecendo aqui, Pedro? Esqueci mais alguma coisa? Não, acho que o e-mail seria pelo seu e-mail, né? O meu e-mail eu vou deixar aqui, é cris.sanches@hotmail.com, ou no direct do Instagram, enfim, os meus contatos estão bem. E essa live está no LinkedIn, está no Facebook, está no Instagram, está em todo lugar. Olha, a Fátima Freire, de Fortaleza, acabou de entrar com a gente aqui. Bem-vinda, Fátima. A Fátima tem um trabalho super bacana, ela faz colares maravilhosos, não são bonitos, são maravilhosos, e ela vende exclusivamente por WhatsApp. Olha que bacana, né? Pedro, eu quero, logicamente, agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores e deixar aqui recadinho, né? Montanos Luzes e Decorações, a Montanos, Pedro, olha que bacana, a Mariana me ligou e falou o seguinte: Cris, fala pro pessoal da live, quem estiver assistindo, para me procurar lá na loja, na Governador 1634, e vai ter desconto especial. Fala que assistiu a live com o Pedro e a Cris Sanches, e a Mariana vai dar um desconto especial também, tá? Quem não for comprar na promoção dos lustres, do showroom, pede desconto por assistir a live. E a Lutopax, Pedro, vai oferecer, a Lutopax, que é administradora de plano essencial, ela vai oferecer planos, enfim, serviços com até 60% de desconto, né? Consultas, exames, produtos e serviços dos parceiros conveniados. Ela está chegando com força, 30 anos de mercado, chegando em Piracicaba agora em junho, um super prédio, com uma super estrutura, e vai ser bem legal. O que mais está faltando, Pedro? Eu acho que esse é o grande ponto, e agradecer mais uma vez aos patrocinadores, né, Cris? Eu acho que isso é bacana e nos incentiva muito a continuar a dar esse tipo ou passar esse conhecimento, tudo, né? Cris, acho que nós já estamos entrando na nossa reta final, né? Nós temos alguns... Ainda temos um tempinho, eu só não quis correr o risco de me atropelar. Claro. Mas podemos continuar o papo até o Instagram avisar, gente. Se alguém quiser mandar alguma pergunta também, por favor. Estamos aqui. Então, agora vou esperar o Instagram mandar a gente embora. Um pouco antes eu comentei da gente tomar cuidado com esses grandes e-commerces, tudo, porque eles já perceberam que, por exemplo, hoje o maior acesso nos e-commerce está sendo alimentos e remédios, né? Então, você já encontra isso na Americanas.com, já está vendendo alimento,
a Magalu já está... Eles estão entrando nesse mercado porque eles já viram que as pessoas acessam, né? E já tem um acesso para o próprio... no caso da Magalu, por exemplo, já tem uns acessos naturais, já é um tremendo de um e-commerce extremamente conhecido e seguro, né? Então eles mesmos já estão invadindo o terreno de outros segmentos, né? E é nessa hora que o pequeno varejo precisa tomar muito cuidado mesmo. É nessa hora que eles têm que se pronunciar, têm que se apresentar, eles têm que brigar, eles têm que ir para o mercado, não pode ter medo. Ousadia faz parte desse momento. Eu tenho uma frase que me acompanha já há muitos anos, que é mais ou menos o seguinte: só sai da crise quem investe na crise. Tá? Não existe outra maneira. Tá? Esse é o momento de você repensar o teu produto, repensar o seu negócio, tá? E não ter medo de ousar, não ter medo de ir para frente. Hoje, literalmente hoje, eu tive uma reunião de manhã com um grande empresário aqui da cidade, onde que ele me encomendou todo um projeto, porque foi a palavra dele: eu não posso ficar parado. O mundo mudou, o consumo do meu produto mudou, e se eu ficar parado, daqui 2 meses eu fecho a porta, né? Daqui 3 meses, até o final do ano, eu fecho as portas. Então, esta atitude empreendedora, se é que a gente pode colocar assim, se essa atitude de não ter medo, né? Isso aqui é extremamente importante. Os pet shops, eles não estão sofrendo muito. Não estão sofrendo mesmo, tá? Porque eles estão abertos, e além disso você tem a própria alimentação para os animaizinhos em supermercado. Mas se tem em supermercado, é um concorrente dos pet shops. Então, que os pet shops acelerem a sua comunicação, acelerem as suas promoções e assim por diante, né? Olha que legal, a Eliana está perguntando se vai haver uma intensificação das permutas, da troca, trocar serviço por serviço. Eu acho que pode acontecer, você não acha? Acho que pode acontecer, sim. E acho até salutar isso. Quando você não tem moeda, né? Trocar serviço por produto, não é? É capaz. Isso daqui é bem capaz que aconteça naquilo que a gente chama do B2B, ou business to business, né? Empresa negociando com empresa. Hoje, é bem provável que existam parcerias. E se você olhar esse conceito da Magalu, que abriu o seu marketplace, para você colocar a sua loja de sapato, a sua loja de bolsas lá, isso nada mais é do que uma parceria. Nada mais é do que uma parceria. É um processo de parceria e isso daqui pode ser feito. Então, de repente, eu vou dar uma dica aqui, mas me contratem aqui a Cris e a mim para fazer isso daqui. Mas nós podemos fazer 5, 6 lojas do shopping aqui de Piracicaba, podem se reunir, criar o seu próprio marketplace, onde que você dilui o investimento para montar isso e você vai para as redes sociais, vai para a propaganda, onde que você cria exatamente o teu espaço. Tá? Então, isso daqui é extremamente possível. Então, assim, mas eu vendo roupa, vou falar com quem? Convida alguém que vende sapato, que convida alguém que vende bolsa, que convida... Bijuteria. Exatamente. Aí você cria um shopping virtual, né, dos lojistas dos shoppings que estão aqui. Tá? Então, Cris, isso aqui nós dois podemos fazer e ajudar a moçada aí, hein? Então, tem tanta coisa que dá para fazer, né, Pedro? A gente até que está tentando ajudar, né? Mas mas é verdade. Então, acho que o recado que eu estou dando agora é exatamente isso. Esse é o momento de fazer parcerias, tá? Mas parcerias ganha-ganha. Parceria onde que os dois parceiros andem juntos, mesmo que sejam concorrentes diretos. Mesmo que sejam concorrentes diretos, né? É válido, é extremamente válido. Então, mas que de alguma maneira responde a pergunta que nós acabamos de receber aqui, né? Então, é ter esta cabeça, ter esse pensamento, esse novo, aquilo que a gente usa, o termo técnico disso é mindset, né? Ou simplesmente uma nova mentalidade, uma nova forma de pensar.
Isso é a coisa mais importante. É isto que é o grande convite, sabe? E principalmente para o varejo. Tá? Precisa ter essa nova postura, entender que, eu vou repetir essa frase, que ele não vai administrar o negócio dele olhando pelo retrovisor. O passado já foi. Né? Os paradigmas ou os processos que existiam, as referências que existiam no passado, não existem no futuro. Por quê? A loja é a mesma. Não, o consumidor mudou. Tá? O consumidor mudou. Falava um professor de marketing que o mercado é como, né, a natureza e a coisa é meio darwiniana. Aconteceu alguma coisa que está exigindo uma evolução nossa. Os que não conseguirem serão extintos. Os que conseguirem se reinventar, entender, parar de... Sabe, Pedro, eu fico olhando, às vezes eu fico com pena. Ah, é porque o governador, porque isso, porque aquilo. Gente, para. O problema está dado, está todo mundo no mesmo negócio. Eu vi esses dias uma grande loja, uma marca de sapato brasileira, que tem fora do Brasil, colocou uma faixa lá em São Paulo, dizendo, obrigado, governador, demitimos 300 funcionários. Faça-me o favor, né? Não. Isso é atestado de incompetência, me desculpe, mas uma loja que quebra, ela não quebra por causa de um mês ou 2 de pandemia. Ela já estava no vermelho há muito tempo. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Então para com isso. Né? Na verdade, a maioria desse comércio vivia uma certa zona de conforto. Né? E assim, estava muito bom vender o almoço para comprar a janta. Estava muito bom. Não tinha problema nenhum. Eu conseguia, ainda sobrava um pouquinho para uma sobremesa. A partir do momento que veio esse tsunami, você não tem mais para quem vender, então você não compra nem o almoço, nem paga o jantar. Né? E aí, essas pessoas vão o quê? Vão sair por aí comprando gilete para cortar os pulsos? Não é por aí. Não é, a história não é essa. Tem que se reinventar, realmente. Tem que mudar esse mindset, esse padrão de pensamento, para exatamente ver onde estão e o que é que vai rolar mais para frente. A gente quer alguns sinais, né? Você deu algumas orientações. Olha ele aí. Tudo bom, Pedro? Tudo em paz. Me escuta bem? Tá me ouvindo bem? Tranquilo. Você me ouve? Perfeito. Eu também. Eu tenho, Estou ouvindo bem. Tenho que sempre elogiar a sua elegância. Você realmente dá show. Muito obrigada, Bê. Bom, né? Você sabe que eu ando bem acompanhada, né? A Beluga me manda coisas lindas aqui, eu tô sempre, a Beluga, a Constância, enfim. Afinal de contas, a gente tem que, né, prestigiar os amigos que estão por aqui, que vêm nos ver. Então, eu faço minha maquiagem, arrumo meu cabelo, põe uma roupa bonita e vamos bater papo. Vamos falar de coisa importante, né, Pedro? Olha, deixa eu te falar, ontem eu não dei esse dado, mas eu pensei, falei, não vou fazer isso durante essas lives, mas eu acho importante falar, a gente está com uma audiência aqui. A gente teve mais 2 óbitos hoje em Piracicaba por Covid-19, isso é bastante preocupante, né? Somam 19 óbitos, e são 2 pessoas que não moravam em asilos, uma senhora de 87 anos e um homem de 63. Então, temos mais óbitos aqui, então são 19, e mais 27 casos positivos de Covid-19. Pedro, nós já chegamos a 324. Não é preocupante isso? É bem preocupante mesmo. Acho que a gente tem que continuar seguindo essas orientações de se preservar, afastar completamente de aglomerações, tudo, e, se possível, ainda dentro daquela fala, né, fique em casa, né? Ficar em casa, né? A gente está sendo doloroso para muita gente, está sendo para você, está sendo para mim, para muitos que estão nos assistindo, né? Muita gente fala, quem defende isolamento é porque tem a sua renda garantida. Eu não tenho, você não tem, muitos que estão aqui não têm. A gente não pode ser desleal, né? E querer passar a perna numa decisão que precisa sempre preservar a coletividade, né? Porque eu acho que alguém está querendo ser sacana comigo, o governador ou o presidente, não é isso. Né? Vamos nos defender, vamos tentar fazer a coisa direito. Né? Esse aqui é sempre o alôzinho que eu gosto de dar,
e vamos em frente. Hoje, meu amigo, hoje nós vamos falar sobre varejo, né? Isso. Varejo. Tem bastante gente do varejo passando aqui, que vem aqui para nos ouvir. E acho que o varejo é um setor que está sendo extremamente impactado, né, Pedro, por toda essa situação. Ao mesmo tempo, tem sido muito interessante acompanhar a movimentação dos que estão conseguindo se reinventar. Eu queria que você começasse fazendo uma avaliação sobre o impacto da crise nesse segmento tão importante que é o varejo. Vamos lá. Bom, então, primeiro, Cris, mais uma vez, legal estar com você, legal estar com todo mundo que está nos acompanhando. E o mais bacana é o seguinte, depois quando a gente compartilha isso, tanto no YouTube, mesmo nas redes sociais, as pessoas podem ver com mais calma, ouvir com mais calma tudo aquilo que a gente vai falar nesse momento, né? Acho que tanto você quanto eu também estou compartilhando, só para dividir isso com todos os amigos e com todos os empresários da cidade de Piracicaba ou quem nos alcançar. Ontem nós chegamos em Poços de Caldas, bom, pelo menos teve várias pessoas de Poços de Caldas que nos acompanharam também, né? Mas é verdade, Cris, na verdade, a gente esse impacto no varejo fez com que tudo ficasse de cabeça para baixo. O varejo, do modo geral, viveu uma hectacombe, e aí não teve aquela coisa do pequeno e o grande varejo, porque todos eles acabaram sofrendo de uma maneira ou de outra, né? O varejo, podemos colocar dessa maneira, que se sobressaíram, ou pelo menos não sentiram tanto impacto e ainda não estão sentindo, basicamente são os dois, né? São os supermercados e são a rede de farmácias, né? É muito interessante ver que essa situação toda que nós passamos, ou estamos passando, Cris, existe um negócio chamado a teoria de Maslow, que é uma pirâmide, que ela fala da hierarquia de necessidades das pessoas, né? Essa hierarquia, só para a gente ter uma ideia, as primeiras necessidades são as fisiológicas, depois a parte de segurança, depois a parte social, a parte da estima e da relação ou a realização pessoal. Isto mudou completamente, essa situação quebrou tudo isso, né? Quebrou tudo isso. E, teoricamente, ou acho que eu posso até dizer que na prática, o que está valendo hoje são as duas bases da pirâmide, né? Que são a necessidade básica de alimentação e a segunda parte de segurança, né? Então as coisas estão trafegando mais ou menos nesses dois patamares, né? Com a volta da nova rotina, com a própria flexibilização do mercado e as lojas se abrindo, tudo, a gente vai ter uma retomada lenta. Só que essa retomada, e inclusive nós falamos um pouco antes, ela vai depender muito e vai girar muito do comportamento do consumidor, que também vai mudar, tá? Então, em primeira mão, vou trazer para os nossos amigos aqui, existe um instituto extremamente famoso, internacional, tudo que hoje é dona do Ibope, né, que chama Kantar, que ela fez uma pesquisa muito interessante e ela apresentou as primeiras tendências que a gente aponta para quando a gente tiver essa flexibilização, ou quando o comércio começar a voltar, como é que vai ser a relação do consumidor ou das pessoas com o mercado, do modo geral. Só para você ter uma ideia, Cris, 77% das pessoas vão prestar mais atenção em preços, né? Então, o preço passa a ser um fator, se antes não era um fator assim tão determinante, isso depois eu posso explicar a diferença de preço e valor, né? O preço vai ter um significado, né? Nós vamos ter um achatamento, nós vamos viver um achatamento do poder aquisitivo, então faz todo sentido essa tendência de comportamento, né? Então as pessoas vão estar mais atentas a preços, 77%. 75% elas vão procurar mercados menores, ou aqueles mercados, ou aqueles estabelecimentos que estão próximos à sua
área de residência, por exemplo. Por quê? O entorno, né, Pedro? O entorno. Por que isso daqui? Ontem mesmo eu vi, já alguns jornais, hoje de manhã também vi, a Europa já está abrindo o seu comércio, está abrindo restaurantes, tudo. Mas, diferente do que esperavam, não houve uma avalanche de pessoas. Muito pelo contrário, as pessoas ainda estão contidas, elas ainda estão indo devagar, com um pouco de medo, com receio ainda estabelecidos. Então, nós não vamos viver aquele boom, né? O estouro da boiada, todo mundo sair comprando, tal, tudo. Então, você vai limitar o seu tempo de compras, a forma como você vai se deslocar para esses lugares. Você vai dar muito mais prioridade para aquilo que esteja próximo da sua casa, por exemplo. Né? Então, isso tudo, 75% das pessoas entrevistadas apontam que vão dar este tipo de preferência. 68% ainda vão preferir fazer pagamentos por via eletrônica, isto é, quer seja por cartões e quer seja por mobile, pelo próprio celular hoje. Você consegue fazer pagamentos, tudo. Então, isso daqui, de novo, significa aquela história de eu não usar dinheiro, tal, tudo, ou por segurança em relação a roubo, alguma coisa assim, e por segurança do ponto de vista de contaminação mesmo. Então, faz sentido esse tipo de coisa, né? E 54% consideram que as compras online passaram a ser extremamente positiva, que a experiência foi extremamente positiva e mais interessante do que das lojas físicas. Depois eu vou fazer um comentário sobre isso propriamente dito. Né? Então, 54% consideram as compras online uma experiência mais positiva do que nas lojas físicas. Né? E, por outro lado, acho que aí também é um dado para a gente tomar cuidado, né? Que 24% ainda consideram as compras online desafiadoras, isto é, por mais que venha havendo uma relação, uma interação com os comércios eletrônicos, ainda existe uma certa barreira, existe ainda um certo desconforto, uma insegurança em lidar ou fazer as compras por esse tipo de canal, né, que é o que a gente chama. Né? Então, esses são dados que mostram uma tendência do consumidor. Né? Então, preço baixo ou não é preço baixo, é atenção a preços. Então, as pessoas provavelmente vão estar comparando mais. Né? Se antes a comparação era relativa, eu acho que por essa pesquisa você vai ter uma comparação maior. Né? A história da mobilidade, de você se deslocar mais para próximo da sua área primária ou sua área residencial, isso também vai ganhar uma importância. E reforço que existe toda uma tendência do pequeno varejo ganhar notoriedade. Né? E falo aí particularmente dos supermercados, por exemplo. Né? Eles ganham uma notoriedade. E eu não vejo o pequeno varejo explorar isso de uma maneira bastante grande. Então, a primeira dica que eu dou é aproveitem esse momento. Até porque, mais adiante, eu vou falar de um movimento que vai acontecer, na verdade já está acontecendo, que os grandes estão entrando nesta área desse pequeno varejo, particularmente da área de alimentação, e isso vai gerar uma competição ou uma competitividade, mas muito desleal mesmo, porque são gigantes, multinacionais gigantes ou empresas gigantes brigando com aquele varejinho ali da esquina. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Eles entram numa ação meio predadora mesmo. Tomar cuidado, o Walmart faz muito isso. Você não tem a dúvida. Acaba com o comércio, pequeno comércio, comércio local. E é uma coisa interessante que você falou, eu vejo minha mãe mora na Nova Piracicaba, tem mercadinhos lá perto. E a orientação é para que ela não saia, né? Ela tem evitado de sair, mas quando ela precisa de uma coisa assim, realmente, ela fala, olha, eu prefiro que lá não tenha aglomeração, não tem movimento, eu tenho controle, enfim, eu encontro coisas com preços legais. Então, assim, está realmente havendo um fortalecimento. As pessoas estão notando esses atributos
o pequeno comércio no entorno, né? Então é um momento mesmo de prestar atenção nesse consumidor, né? É verdade, é verdade. Esse é um movimento que acontece hoje ainda de uma maneira muito contida, mas a hora que nós tivermos a abertura do mercado, que vai ser alguma coisa mais lenta, mais gradual, tudo, esse comportamento vai andar, não vou dizer se perpetuar, mas ele vai continuar por um período, né? Até a segurança voltar, tudo. Isso vai acontecer. Eu insisto num ponto, Cris, uma coisa que eu coloquei, um fato que eu coloquei ontem, é assim, as pessoas vão deixar de comprar? Não, não vão deixar de comprar. As pessoas vão deixar de se divertir? Não, não vão deixar de se divertir. Esse novo normal, ele não é tão diferente do que existia antes. O que existe, na verdade, é uma mudança de percepção, uma mudança de valores. A escala de valores, ela vai mudar. Né? Você vai querer sair, se encontrar com os amigos, você não vai deixar de ir num churrasco. Né? Isso com certeza vai acontecer. Mas uma festa grande, por exemplo, um grande churrasco, ou uma festa fechada, num ambiente fechado, onde irão muitas pessoas, provavelmente muita gente vai deixar de ir. Né? Isso eu li uma pesquisa, Pedro, eu li uma pesquisa recentemente, que ouviu, né, consumidores, enquanto não houver vacina e tratamento, as pessoas não irão a grandes eventos esportivos, não irão a grandes eventos culturais, não estarão dentro do cinema. Isso é muito sério, né? Uhum. Isso implica numa mudança muito grande desse comportamento e da necessidade urgente desses segmentos buscarem novos modelos. Olha, que sejam voluntários, né? Olha que interessante você falou, né? O cinema é um dos locais de entretenimento que mais estão sofrendo hoje, né? Todos eles estão fechados. Nos Estados Unidos está voltando uma moda dos drive-ins. Os drive-ins, na verdade, eram cinemas ao ar livre, que já existiam em São Paulo, já existiu no Brasil, em alguns lugares, tudo. Então, eu vejo isso daqui com uma tendência muito grande para o cinema. É uma questão no Rio já lançaram, está sabendo? Estou sabendo. No Rio já lançaram, Isso que eu ia falar. Porque a indústria do cinema, ela vai se movimentar. É uma indústria que movimentou, só para você ter uma ideia, no ano passado, alguma coisa em torno de 34 bilhões de dólares. Esse é o tamanho de Hollywood, né? Então, é claro que eles não querem perder faturamento, é lógico que eles querem recuperar, porque está tudo parado, tá? Talvez estejam finalizando algumas produções, tudo. Porém, o cinema está aí, e é uma forma de entretenimento. E eu cheguei a pegar o drive-in em São Paulo, eu cheguei aí no cinema ao ar livre em São Paulo, existiam dois muito famosos lá em São Paulo, um na Avenida Santo Amaro, o outro para o lado da Guarapiranga, que era fantástico, era uma experiência assim, muito divertida. Era uma experiência muito divertida. Então, retomar esse tipo de experiência vai ser muito gostoso mesmo. Né? São coisas do passado, de repente as respostas para novos comportamentos. Oi, Carmen Piloto, Carmen está aqui com a gente. Essas respostas vêm do passado, depois precisa ter essa disposição em olhar, né, e buscar referências, né? Exatamente. E, por outro lado, nesse momento, quando a gente fala de varejo, a gente tem que levar em consideração agora, porque isso já estava extremamente maduro, vai se aperfeiçoar mais, seria o varejo online, né, Cris? Isso daqui é mais do que chegou para ficar. Isso daqui, a tendência agora desse tipo de canal é se aperfeiçoar. Cada vez mais a gente vai ver muita novidade por aí, né? E o e-commerce, nesse momento, ele ganha uma importância gigantesca, né? Mas gigantesca mesmo. Tá? Só para você ter uma ideia, deixa eu explicar a importância dele. Tá? As vendas online, em qualquer segmento, ela tinha uma média, na hora que você pegava qualquer empresa e você pegava todos os canais de venda dela, normalmente o online girava em torno de 20%, não mais do que isso. Não mais do que isso. Né?
Esse número de março para cá, ele chegou a 50%, teve um crescimento de 50%. Então, o e-commerce, ele está aí, as lojas online, ele é uma ferramenta que, se há 3, 4 anos atrás era uma ferramenta de alto custo para produção, hoje ela é uma ferramenta muito acessível, extremamente acessível. E eu até recomendo para aquela, mesmo que seja uma pequena loja, que abra o seu online, que faça a sua loja eletrônica, que crie um outro canal e não fique simplesmente só com o balcão, esperando com que as pessoas entrem. Isso daqui não só loja de rua, mas como lojas de shopping, principalmente lojas de shopping, porque o shopping vai passar por um processo, quando da reabertura, que não será assim, aquela avalanche, de um monte de gente querendo entrar. Não, isso aqui vai ser controlado também. Então, as lojas de shopping, também, a retomada para eles vai ser uma retomada um pouco mais lenta. E aí precisa tomar cuidado, né? Então, eu recomendo mesmo, usem, montem as suas lojas, montem os seus canais eletrônicos, né? Ou as suas lojas eletrônicas, e comecem a explorar este canal. Né? O mais interessante desse crescimento, né, da onde veio esse crescimento? Basicamente, vieram de 2 tipos de pessoas. Primeiro, daquelas pessoas que já compravam, né, já tinham um hábito de comprar online, e elas passaram a comprar mais ainda. E o mais interessante é o segundo grupo de pessoas, que são aquelas que não tinham nenhum hábito de comprar via eletrônica, né, via os e-commerces, e tiveram que, por necessidade, por não ter outra opção, comprar pelo online. E o mais interessante é que a experiência que elas tiveram foi extremamente positiva. Só para vocês terem uma ideia, nesse período de março até agora, esse segundo grupo que não comprava por e-mail e passou a comprar por e-mail, já representa, e esse número já deve ter mudado, 1.700.000 pessoas que não compravam online e passaram a comprar agora, tá? Nesse período, de março para cá. Eu acredito até que como eu tive essa pesquisa, eu tenho de 1 semana e meia atrás, eu não duvido que esse número tenha aumentado. É uma coisa assim bastante dinâmica, né? Muito dinâmica mesmo. É importante, Pedro, dizer que o Wilson Castilho, risadinha, está aqui, Wilson Castilho, tudo bom, querido? O Wilson está nervoso, nosso maior maquiador aqui em Piracicaba quer voltar a trabalhar, com razão, né, Wilson? Nós vamos logo, se Deus quiser. Eu acho importante, Pedro, que que as empresas tenham, o varejo tenha o seu canal eletrônico, né? Tenham a sua venda online. Acho que todos precisam ter. Não é abrir mão de um para ter outro, é adicionar canais de distribuição e também ter muito cuidado, porque assim, a venda online, ela depende de um site, né? Para bem ser bem sucedido, depende que o site seja facilmente navegável, que seja fácil de operar, que as pessoas consigam comprar, pagar, que a reposição daquilo, a devolução, se não servir, a troca, tem que ser muito rápido. Não é para amadores, não é oba-oba fazer e-commerce. É um canal importante, necessário, mas tem que ter um preparo. Não é uma coisa que não está ao alcance do pequeno varejista. Mas muito pelo contrário. Ao manipular isso, no manejo daí, né? Exatamente. Hoje você já tem plataformas de e-commerce de tudo quanto é preço, o mais sofisticada, menos sofisticada, todas elas possuem hoje um protocolo de segurança para transação comercial, através do cartão ou através do boleto, que é extremamente tranquilo. Quer dizer, você não tem que ter medo de fazer uma transação numa loja eletrônica, principalmente dessas plataformas. E só para dar uma dica, quando vocês estão numa loja eletrônica, se vocês descerem até o finalzinho da página, vocês vão ver ali as informações de segurança que são obrigatórias a ter, né?
Então, é aquela história, né? Ninguém lê o contrato, né? Porque estão as letrinhas miúdas, mas também existem protocolos de segurança para as lojas eletrônicas. E as principais plataformas, todas elas passaram por isso, têm esse protocolo, então isso daqui dá uma tranquilidade bastante forte para você comprar no online de uma maneira tranquila, sossegada. E o que você falou é verdade, né? O online passa a ser mais um canal. Né? Muita gente fala assim, então quer dizer que a venda online vai acabar com a loja física? Não, não vai acabar com a loja física. Tá? Muito pelo contrário, até porque são experiências diferentes, são processos de vendas diferentes, processos de contato diferentes, processos de conveniência diferentes. Tá? Eles se complementam e eles podem andar lado a lado, não tem problema nenhum, muito pelo contrário. Né? Então, eu até recomendo que um pequeno varejo tente fazer, mas, como você falou, junto com profissionais que saibam lidar com essa plataforma, e hoje em dia é uma coisa extremamente acessível do ponto de vista de investimento, né? E comecem a operar por esse canal. O importante é que, nessa hora, o próprio comerciante vai ter que mudar um pouquinho a sua forma de se relacionar com o consumidor. Né? Porque o consumidor pode não estar fisicamente ali na frente dele, mas ele está, é como se ele estivesse. E é dessa maneira que o varejo tem que tratar, como se o consumidor estivesse ali. Né? Porque eu faço uma analogia, isso eu já venho fazendo há muito tempo, uma analogia que a loja eletrônica e a loja física, a princípio, não tem diferença nenhuma. Nenhuma. Porque é basicamente o seguinte, na loja física, você vê um estímulo, ou recebe um estímulo qualquer, com uma comunicação, tudo, quer seja por revista, jornal, televisão, redes sociais, e você fica com aquela marca na tua cabeça. E aí você está andando numa calçada. Na hora que você está andando na calçada, ou no corredor de um shopping, né, a vitrine te chama atenção. Né? Nessa vitrine, você acha interessante, aí você entra, porque ali tem o produto, ou você está com uma intenção de comprar aquele tipo de produto. Você entra e você é recebido por uma vendedora, certo? Essa vendedora vem, te apresenta o produto, você anda por todo o espaço físico da loja, tal, tudo. Você prova, no caso de roupa, você prova, estando tudo ok, você fecha, vai até o caixa, pagou e tudo bem, você vai embora para casa com o teu produto. A loja eletrônica é a mesma coisa. É a mesma coisa. Né? Se você fizer uma analogia, então eu recebo, através da comunicação, recebo um estímulo, entro na loja eletrônica e essa é a vitrine. Então, se a vitrine estiver bem apresentada, bem organizada, que é o que você falou, quanto mais profissional isso tiver, é a tua vitrine. É como se fosse um trabalho de vitrinismo. Muito bem, você se sentiu, então, compelido a entrar dentro da loja. Aí você começa a navegar nesse site, aí você vai ver todas as ofertas e a maneira como o produto é apresentado para você. Né? Então, se for no caso de vestuário, você vai ter a opção de ver tamanhos, de você ampliar a foto de uma blusa, por exemplo, para você ver o tipo de tecido. A descrição tem que ser uma descrição vendedora, como se a vendedora estivesse falando com a pessoa. Né? Bom, a partir disso eu gostei, separei um determinado tipo de produto, coloquei no carrinho e aí eu vou dar sequência, certo? Nessa hora, é como se você estivesse de novo na boca de um caixa de uma loja. Né? Se a loja estiver demorando ou para te atender, para fechar a tua venda, você quer ir embora, tal, tudo, isso daqui você é capaz de desistir da venda. No físico, isso é mais difícil de você desistir na venda. No eletrônico, não. No eletrônico, se eu começar a encontrar muita barreira para fechar a minha compra, eu vou lá, abandono o carrinho e vou embora. Pode até ser que eu volte. Para fechar a compra e para retificar, ou para fazer uma troca, ou para fazer uma devolução, tem que ser até mais ágil do que se fosse presencial. Sem dúvida. Senão o site cai totalmente no descrédito. Né? Sem dúvida.
Sem dúvida, sem dúvida. Tá? Então, se você perceber rapidamente, eu fiz uma descrição até rápida para a gente poder falar até sobre outros assuntos, é basicamente a mesma coisa. Então, isso cria um outro canal. Se você tem a loja física com vendedores, tudo, cria a sua loja eletrônica, ou, se você não quiser criar a sua loja eletrônica, existe uma outra opção que são os chamados marketplaces, né? Que são esses espaços criados para você colocar, anunciar a tua loja lá. Né? Então, recentemente, nós vimos um movimento que foi de uma oportunidade fantástica do Magazine Luiza. Magazine Luiza criou abriu o marketplace dela para que o varejo, de um modo geral, colocasse a sua loja lá, os seus produtos lá, e com isso estimular todo o comércio, todo o mercado de um modo geral. Querido, eu preciso fazer uma paradinha aqui que eu preciso contar para você, que você não está sabendo disso. Fala. Depois eu vou te contar que são dos nossos dois patrocinadores, vou aproveitar quem está com a gente aqui. A Lutopac, que está chegando aqui em Piracicaba agora em junho, que é um grupo de 30 anos de tradição no sul de Minas, que trabalha com plano assistencial familiar, ela está formando uma rede de conveniados aqui em Piracicaba, porque ela vai oferecer convênios, né, para os seus associados com consultórios, com médicos, com clínicas, com empresas, com lojas, tudo que diz respeito à qualidade de vida. E eles estão prospectando parceiros. E eu quero dizer aqui, até se você souber também, Pedro, quem quiser fazer essa parceria com a Lutopax, mandar um direct para mim, eu coloco esse pessoal em contato com as empresas e os profissionais interessados. Profissionais da saúde, enfim, empresas, no geral, escolas, eles estão formando uma rede bem bacana. Outra coisa que eu quero contar para você, Pedro, que a Montanha Luzes e Decorações, ela está com uma promoção de 50% no showroom. A loja está funcionando, viu, gente? Porque faz parte de material de construção. Então, ela está autorizada a funcionar. Então, assim, eu vou dar uma passadinha lá, falar com a Mariana. Estou querendo colocar um lustre na minha sala. Está muito ruim a iluminação, está meio feio. Quero ver se eu passo lá para dar uma conversada com ela. E o showroom com 50%, gente, por favor. Governador 1634. Pedro, vamos tomar café com ela? Opa, vamos. E essa promoção a gente gosta, né? Já que estamos falando de preço. Então, Mariana, separa pra gente aí. Mas, Pedro, a gente estava falando de online. Sabe o que eu ia te perguntar? O WhatsApp também é uma ferramenta fundamental para venda hoje, hein? Sim. Esse WhatsApp Business, eu ainda preciso entrar nessa onda. Eu, para ser franca, eu não conheço. Mas, olha, o pessoal que tem vendido por WhatsApp tem sido bem bacana. É verdade. Aí a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado. O WhatsApp, assim como o Facebook, o Instagram, eles têm que ser vistos como meios de comunicação. E é o que eles são. Tá? Eles não fazem mais nada do que isso. Então é como se você tivesse um outro canal, um canalzinho, agora só no celular, onde você coloca a tua comunicação, a tua promoção, a tua propaganda de um modo geral. Né? É dessa maneira que a gente tem que olhar o WhatsApp também. Né? Assim como o Telegram, os outros... Eu vejo as meninas lá da Belug e da Constance, a Márcia e a Rosa, elas me colocaram no todos os grupos, impressionante. Então, era como se eu fosse até a loja, e elas colocaram, olha, meninas, hoje nós temos promoção de botas. E vai colocando, manda as fotos de tanto por tanto. Eu posso falar, olha, eu quero essa, faço o pagamento, combino o pagamento com ela, passo lá no shopping, no drive-thru, que é permitido, ou então ela traz para mim, que é o delivery, então é o drive-thru. Sabia que a Renner agora está fazendo drive-thru também? Também. Você vê como o pessoal está se dando? Eu acho muito interessante essa movimentação. Eu vou repetir, talvez algumas pessoas que estão aqui agora não viram o exemplo que eu dei na nossa primeira live, não a de ontem, mas a primeira que nós fizemos, o quanto a tecnologia hoje está a nosso favor e ela deve ser usada o máximo que a gente puder, claro que com um auxílio e uma ajuda de profissionais que entendam bastante disso, né? Que foi o caso eu falei
falei o caso da ReHap, eu vou falar o caso da Via Varejo. Né? A Via Varejo, basicamente, ela fez a mesma coisa. Né? De repente, ela de 1.500, 1.300 lojas, elas ficaram com 200 lojas funcionando, da noite para o dia. Né? Então, as vendas, obviamente, que despencaram, porque a maioria das lojas que eles tinham está dentro de shopping, as lojas de ruas também houve um fechamento, isolamento social, e eles perderam tudo isso aqui, perderam todo esse tráfego, essa venda propriamente dita. E eles fizeram exatamente isso, mais ou menos como a ReHap fez. Eles começaram a olhar o negócio deles, as lojas, como centros de distribuição. Tá? A loja não podia estar aberta, principalmente no caso de shopping, mas elas poderiam fazer um processo de venda onde que a retirada era na loja. Isso já estava acontecendo. Isso já era uma terceira via, um terceiro canal de relacionamento de vendas com o consumidor, com o mercado de um modo geral. Eles incorporaram isso. Então, cada vendedor da loja passou a ter um aplicativo, e aí sim, via WhatsApp, eles começavam a entrar em contato com aquela relação de clientes que aquelas lojas, que cada loja tinha, e eles começaram a levar as ofertas, levar todo esse tipo de promoção para esses consumidores. Se você olhar, a televisão continua passando as propagandas das Casas Bahia. Casas Bahia pertence à Via Varejo. E isso daqui, segundo o próprio presidente deles, o que eles perderam em março de vendas, eles recuperaram em abril. Então, eles não perderam nada nesse período. Não perderam absolutamente nada nesse período. Então, são esses movimentos que a gente percebe. E outra, o uso da tecnologia, a tecnologia está aí, ela está extremamente acessível, e criar esses processos, utilizar plataformas de venda, né, os e-commerces, tudo, é uma alternativa que deve ser usada, da mesma maneira que os marketplaces. Né, é fazer uma boa negociação e estar presente nesses lugares. Então, se você não tem recurso ou não tem um apoio de um profissional para fazer a tua loja, você tem a alternativa dos marketplaces. Né? Aqui mesmo, parece que em Piracicaba, o pessoal da CIP fez um movimento como esse. Eu acho que, se não estiver instalado, já está funcionando. É como se fosse um marketplace da CIP. Tá? Isso daqui é uma coisa assim fantástica, onde que você movimenta nesse momento e deve manter isso para depois com a flexibilização. Porque o que vai acontecer com o e-commerce? Né? Ele vai se manter naquele patamar alto que eu falei? Não, provavelmente não. A partir do momento em que as vendas ou as lojas estiverem abertas, de modo geral, você vai ter uma queda. O importante é que, ao invés de voltar para aquele patamar dos 20%, não. Ela deve ter uma queda e parar num patamar mais alto. Pelo menos os dados que eu tenho é alguma coisa em torno de 30% a 35%. Então, se 1/3 das tuas vendas vier do comércio eletrônico, já passa a ser um canal extremamente importante no seu pipeline, no seu borderô de faturamento. Tá? No seu controle de faturamento, esse canal passa a ser um canal assim, extremamente importante. Tá? Então, é aí que eu acho que você começa a dar fôlego para o teu negócio. Né? E se prepara para esta volta. Né? Nós vamos ter, de novo, um consumidor sensibilizado. A mudança não é simplesmente abrir uma loja eletrônica e achar que tudo vai voltar como era antes, porque não vai ser bem assim. Né? Você ia perguntar? Não, eu ia comentar com você o seguinte, não sou eu que estou dizendo, também já são levantamentos que nos apontam, e acho que isso o varejista tem que estar muito atento. Isso de uma forma geral, mas o varejista em especial. Vai voltar a circular pelas ruas, pelo mercado, um consumidor muito, mas muito mais exigente com a questão da higiene, da biossegurança. Né? Eu, para entrar numa loja, eu vou precisar sentir que aquela loja realmente passa por procedimentos de higiene. E como
fazer isso, né? Que eu acho que as pessoas, né, o varejista já está pensando em como transmitir isso. Isso vai ser a princípio vai ser um diferencial. Depois vai ter que ter uma regra, mas como, né? Como transmitir isso, né? Uhum. Como atender a essa exigência? Você acha que pode acontecer isso? Não, eu não... volto para a rua muito mais exigente? Ah, com certeza, com certeza. E as próprias lojas, dentro dessa preocupação com segurança, por exemplo, acho que muitas lojas, e isso daqui talvez venha até ser um protocolo, você não vai ter mais vestiários, você não vai mais provar a roupa dentro do estabelecimento. Nos Estados Unidos, tem algumas lojas que não têm provador. Né? Não tem, você tem que levar qualquer coisa, você tem que levar de volta para trocar, se você errou. Né? Para isso, no caso dos Estados Unidos, existe uma variação de medidas que a probabilidade de você comprar uma roupa errada é muito grande. Eu mesmo, com o meu físico, tudo, as medidas das camisas sociais nos Estados Unidos eu já comprava tem uma medida lá que o cara já mede colarinho e punho, tudo. Eu tirava do envelope, vestia e eu ia trabalhar. Né? Mas não tinha erro, eu não errava uma camisa. Não errava uma camisa. Né? Então, esse tipo de ajuste, vamos dizer assim, uma vez que, por uma questão de segurança, passe a ser um novo comportamento, as lojas de roupa não terem um provador, como é que você vai lidar com isso? Né? Então, talvez a gente tenha, na indústria da moda, uma outra maneira de você passar a ter as medidas. Né? Em vez de só ser PMG, né? Talvez tenha uma outra forma que evite o erro da pessoa, né? Evite o erro da compra e, por consequência, a necessidade da troca. Então, isso provavelmente deve ter algum impacto, né? Falando do mercado de modas propriamente dito. Dentro do mercado de modas, Cris, acho que é importante a gente reforçar, até que nós falamos ontem, né? As pessoas vão estar muito mais preocupadas com a funcionalidade da roupa do que o estilo e tendência. Né? Vou repetir para os amigos que estão aqui hoje, dessa declaração do Armani, onde que ele já decidiu não mais fazer 4 ou 5 coleções por ano, mas pelo menos 2 só. Né? Porque ele já percebeu. E aí ele vai se fixar num nicho de poder aquisitivo mais alto, ponto. Né? Essa é o valor da marca, a estratégia da marca, então é por aí. E esse tipo de postura que vai acontecer com esse mercado, a gente precisa notar que o consumidor ele vai optar por produtos mais sustentáveis, produtos mais duráveis, onde a relação custo-benefício seja mais bem equilibrada e assim por diante. Né? Então, essa é uma mudança bastante significativa do ponto de vista de varejo, muito significativa. E outros aspectos de segurança deverão acontecer. Então, talvez limitar o número de pessoas que entram na loja, a própria disposição da distribuição das araras, no caso de roupas, talvez seja diferente, para, de novo, evitar essa aproximação entre pessoas, por consequência, aglomeração. Então, tudo isso vai ter um impacto no negócio. Tá? Isso é muito importante. Né? Tanto é que esse é o grande convite que eu faço para todos os clientes que me procuram, que são da área de varejo, assim, a primeira dica que eu dou é assim, comece a analisar o teu negócio. Como é que você pode fazer diferente aquilo que você já faz? Né? Isto é inovação também. Né? Isso daí é inovação. Então, isso é muito importante, ter esta nova mentalidade. Eu costumo dizer o seguinte, você não vai viver no novo normal olhando pelo espelho retrovisor. As referências do passado ficaram no passado. Né? As referências do futuro estão sendo construídas agora. Com aqueles comerciantes que tiverem esta cabeça ou
tiverem esta intenção de rever o seu negócio, ou vou usar uma palavra que eu usei ontem, de ressignificar o seu negócio, para que eles possam ter uma competitividade maior, né? Isso daqui entre os concorrentes, e mais do que isso, para que eles passem a compor a cesta de necessidades do consumidor, que vai mudar, com certeza vai mudar. Então, como é que eu me encaixo nesse ponto? Aí até volto para o papo de ontem, que eu recomendo que todo mundo assista também, que já estão nas redes sociais, que é a importância da marca. E aí, Deixa eu aproveitar, Pedro. A gente ainda tem alguns minutos, a gente pode continuar o papo, mas eu não quero perder a oportunidade de deixar algumas informações aqui. Você falou disso? Então, quem entrou depois na live ou quer ver a de ontem e perdeu, você pode conferir essas lives no IGTV do @Papo com Cris, no YouTube do canal Papo com Cris também. Quem quiser mandar perguntas para o Pedro, pode mandar por e-mail ou mesmo pelas redes sociais. Me mandem as perguntas, porque amanhã nós vamos falar sobre relacionamento com o cliente. Assunto super importante para qualquer área, né, de serviços ou do comércio. Então, nós vamos falar sobre relacionamento com o cliente. Então, me mandem perguntas, o que vocês têm, quem quiser. Quem quiser rever, então, acesse as redes sociais. O que mais que eu estou esquecendo aqui, Pedro? Esqueci mais alguma coisa? Não, acho que o e-mail seria pelo seu e-mail, né? O meu e-mail eu vou deixar aqui, é cris.sanches@hotmail.com, ou no direct do Instagram, enfim, os meus contatos estão bem. E essa live está no LinkedIn, está no Facebook, está no Instagram, está em todo lugar. Olha, a Fátima Freire de Fortaleza acabou de entrar com a gente aqui. Bem-vinda, Fátima. A Fátima tem um trabalho super bacana, ela faz colares maravilhosos, não são bonitos, são maravilhosos, e ela vende exclusivamente por WhatsApp. Olha que bacana, né? Pedro, eu quero, logicamente, agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores e deixar aqui recadinho, né? Montanos Luzes e Decorações, a Montanos, Pedro, olha que bacana, a Mariana me ligou e falou o seguinte: Cris, fala pro pessoal da live, quem estiver assistindo, para me procurar lá na loja, na Governador 1634, e vai ter desconto especial. Fala que assistiu a live com o Pedro e a Cris Sanches, e a Mariana vai dar um desconto especial também, tá? Quem não for comprar na promoção dos lustres, do showroom, pede desconto por assistir a live. E a Lutopax, Pedro, vai oferecer, a Lutopax, que é administradora de plano essencial, ela vai oferecer planos, enfim, serviços com até 60% de desconto, né? Consultas, exames, produtos e serviços dos parceiros conveniados. Ela está chegando com força, 30 anos de mercado, chegando em Piracicaba agora em junho, um super prédio, com uma super estrutura, e vai ser bem legal. O que mais está faltando, Pedro? Eu acho que esse é o grande ponto, e agradecer mais uma vez aos patrocinadores, né, Cris? Eu acho que isso é bacana e nos incentiva muito a continuar a dar esse tipo ou passar esse conhecimento tudo, né? Cris, acho que nós já estamos entrando na nossa reta final, né? Nós temos alguns... Ainda temos um tempinho. Eu só não quis correr o risco de me atropelar. Claro. Mas podemos continuar o papo até o Instagram avisar, gente. Se alguém quiser mandar alguma pergunta também, por favor. Estamos aqui. Então, agora vou esperar o Instagram mandar a gente embora. Um pouco antes eu comentei da gente tomar cuidado com esses grandes e-commerces, tudo, porque eles já perceberam que, por exemplo, hoje o maior acesso nos e-commerce está sendo alimentos e remédios, né? Então, você já encontra isso na Americanas.com, já está vendendo alimento, a Magalu já está... Eles estão entrando nesse mercado porque eles já viram que as pessoas acessam, né? E já tem um acesso para o próprio
no caso da Magalu, por exemplo, já tem uns acessos naturais, já é um tremendo um e-commerce extremamente conhecido e seguro, né? Então eles mesmos já estão invadindo o terreno de outros segmentos, né? E é nessa hora que o pequeno varejo precisa tomar muito cuidado mesmo. É nessa hora que eles têm que se pronunciar, têm que se apresentar, eles têm que brigar, eles têm que ir para o mercado, não pode ter medo. Ousadia faz parte desse momento. Eu tenho uma frase que me acompanha já há muitos anos, que é mais ou menos o seguinte: só sai da crise quem investe na crise. Tá? Não existe outra maneira. Tá? Esse é o momento de você repensar o teu produto, repensar o seu negócio, tá? E não ter medo de ousar, não ter medo de ir para frente. Hoje, literalmente hoje, eu tive uma reunião de manhã com um grande empresário aqui da cidade, onde que ele me encomendou todo um projeto, porque foi a palavra dele: eu não posso ficar parado. O mundo mudou, o consumo do meu produto mudou, e se eu ficar parado, daqui 2 meses eu fecho a porta. Né? Daqui 3 meses, até o final do ano, eu fecho as portas. Então, esta atitude empreendedora, se é que a gente pode colocar assim, se essa atitude de não ter medo, né? Isso aqui é extremamente importante. Os pet shops, eles não estão sofrendo muito. Não estão sofrendo mesmo, tá? Porque eles estão abertos, e além disso você tem a própria alimentação para os animaizinhos em supermercado. Mas se tem em supermercado, é um concorrente dos pet shops. Então, que os pet shops acelerem a sua comunicação, acelerem as suas promoções e assim por diante, né? Olha que legal, a Eliana está perguntando se vai haver uma intensificação das permutas, da troca, trocar serviço por serviço. Eu acho que pode acontecer, você não acha? Acho que pode acontecer, sim. E acho até salutar isso. Quando você não tem moeda, né? Trocar serviço por produto, não é? É capaz. Isso daqui é bem capaz que aconteça naquilo que a gente chama do B2B, ou business to business, né? Empresa negociando com empresa. Hoje, é bem provável que existam parcerias. E se você olhar esse conceito da Magalu, que abriu o seu marketplace, para você colocar a sua loja de sapato, a sua loja de bolsas lá, isso nada mais é do que uma parceria. Nada mais é do que uma parceria. É um processo de parceria e isso daqui pode ser feito. Então, de repente, eu vou dar uma dica aqui, mas me contratem aqui a Cris e a mim para fazer isso daqui. Mas nós podemos fazer 5, 6 lojas do shopping aqui de Piracicaba, podem se reunir, criar o seu próprio marketplace, onde que você dilui o investimento para montar isso e você vai para as redes sociais, vai para a propaganda, onde que você cria exatamente o teu espaço. Né? Então, isso daqui é extremamente possível. Então, assim, mas eu vendo roupa, vou falar com quem? Convida alguém que vende sapato, que convida alguém que vende bolsa, que convida... Bijuteria. Exatamente. Aí você cria um shopping virtual, né, dos lojistas dos shoppings que estão aqui. Né? Então, Cris, isso aqui nós dois podemos fazer e ajudar a moçada aí, hein? Então, tem tanta coisa que dá para fazer, né, Pedro? A gente até que está tentando ajudar, né? Mas é verdade. Então, acho que o recado que eu estou dando agora é exatamente isso. Esse é o momento de fazer parcerias, tá? Mas parcerias ganha-ganha. Parceria onde que os dois parceiros andem juntos, mesmo que sejam concorrentes direto. Mesmo que sejam concorrentes diretos, né? É válido, é extremamente válido. Então, mas que de alguma maneira responde a pergunta que nós acabamos de receber aqui, né? Então, é ter esta cabeça, ter esse pensamento, esse novo, aquilo que a gente usa, o termo técnico disso é mindset, né? Ou simplesmente uma nova mentalidade, uma nova forma de pensar. Isso é a coisa mais importante. É isto que é o grande convite, sabe? E principalmente para o varejo. Tá? Precisa ter essa nova postura, entender
que, eu vou repetir essa frase, que ele não vai administrar o negócio dele olhando pelo retrovisor. O passado já foi. Né? Os paradigmas ou os processos que existiam, as referências que existiam no passado, não existem no futuro. Por quê? A loja é a mesma. Não, o consumidor mudou. Tá? O consumidor mudou. Falava um professor de marketing que o mercado é como, né, a natureza e a coisa é meio darwiniana. Aconteceu alguma coisa que está exigindo uma evolução nossa. Os que não conseguirem serão extintos. Os que conseguirem se reinventar, entender, parar de... Sabe, Pedro, eu fico olhando, às vezes eu fico com pena. Ah, é porque o governador, porque isso, porque aquilo. Gente, para. O problema está dado, está todo mundo no mesmo negócio. Eu vi esses dias uma grande loja, uma marca de sapato brasileira, que tem fora do Brasil, colocou uma faixa lá em São Paulo, dizendo, obrigado, governador, demitimos 300 funcionários. Faça-me o favor, né? Não. Isso é atestado de incompetência, me desculpe, mas uma loja que quebra, ela não quebra por causa de um mês ou 2 de pandemia. Ela já estava no vermelho há muito tempo. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Então para com isso. Né? Na verdade, a maioria desse comércio vivia uma certa zona de conforto. Né? E assim, estava muito bom vender o almoço para comprar a janta. Estava muito bom. Não tinha problema nenhum. Eu conseguia, ainda sobrava um pouquinho para uma sobremesa. A partir do momento que veio esse tsunami, você não tem mais para quem vender, então você não compra nem o almoço, nem paga o jantar. Né? E aí, essas pessoas vão o quê? Vão sair por aí comprando gilete para cortar os pulsos? Não é por aí. Não é, a história não é essa. Tem que se reinventar, realmente. Tem que mudar esse mindset, esse padrão de pensamento, para exatamente ver onde estão as oportunidades nesse momento. Né? Todo mundo diz que é no caos que se cria alguma coisa, é na pressão que você inventa alguma coisa e cria alguma coisa. E isso é verdade. Está aqui. É verdade. Tá? Nós temos uma espada espetada na cabeça e agora? Nós sabemos disso, né, Pedro? Melhor que ninguém. Nós somos a comunicação. É verdade. E vimos nos últimos 30 anos esse mercado mudar. Não foi uma vez, não foi porque chegou um computador que mudou, não. Foi mudando mês a mês. A gente fica que nem louco tentando se atualizar. Nós somos do tempo que o fax era a grande novidade tecnológica, né? Olha, e ficou muito tempo, né? Falar bem rapidinho. Quando o Collor assumiu, nós tivemos uma pandemia também, né? Porque da noite para o dia eles raptaram toda a nossa poupança. E você tinha aquele dinheiro pequeno para viver e para fazer tudo. As empresas tiveram que se reinventar, as pessoas tiveram que se reinventar e o barco seguiu, a coisa foi adiante. Né? Então é mais ou menos isso. Eu não quero comparar, lógico, não estou comparando aquela situação com essa situação, porque são duas coisas completamente diferentes. Mas isso significa que é na pressão, nessa necessidade, é que o ser humano tem uma capacidade criativa violenta e se reinventa. Então, guardem isso. Só sai da crise quem investe na crise. Né? E usem a tecnologia, prestem atenção e se apoiem em profissionais que entendam exatamente o que nós estamos falando. É isso aí. Muito bem. Amanhã, então, a gente volta, que olha, uma audiência ótima, muita gente participando com a gente aqui. Amanhã a gente vai falar sobre relacionamento com o cliente, uma coisa que eu adoro. Adoro relacionamento com o cliente. Tá bom, Pedro? Então é amanhã, 5 da tarde, aqui no Papo com Cris, a live, né? Do novo normal, com Pedro Marcílio. E vamos lá, vamos apostar, vamos ser criativos, né, Pedro? É isso aí, não pode desanimar, não. Você. Aí lembrando, amanhã é relacionamento com o cliente e na quinta nós vamos falar sobre comunicação. Aí fechou, aí a gente vai se divertir, né? Todas as fórmulas vão ser dadas, né? Todas as fórmulas vão ser dadas. Um beijo para você, obrigada, Lutopax, obrigada, Montanos. Luzes e Decorações. Amanhã a gente volta com vocês aqui. Um beijo, Pedro. Beijo, querida. Gente. Valeu.
Tchau, até mais. Vou salvar aqui, ó, vai estar lá no Instagram da gente. No IGTV já vai direto lá. Quem perdeu pode assistir. Beijo para todo mundo.